Só esperando, ok? Podemos começar, então. Bom, eu dei uma começadinha, vou voltar um pouquinho, tá? O Fábio pediu para esperar um pouquinho. Então, boa aula para todo mundo. Vamos lá. Na aula passada, a gente viu um dos tópicos mais difíceis, mais complicados, é um tópico assim, muito inesperado, e se cair, bom proveito para vocês e revejam a aula passada, que foi a anexação da Paraíba a Pernambuco. A capitania da Paraíba, ela ficou presa politicamente, territorialmente a Pernambuco durante 44 anos, de 1755 a 1799, isso, na segunda metade do século XVIII. Nesse período, quem teve uma grande importância no governo do Brasil, e por isso também relacionado aí à Paraíba, foi o Sebastião José de Carvalho e Melo, que é o Marquês de Pombal, que ele criou a Companhia Geral de Comércio, e a Companhia Geral de Comércio ela esteve em algumas capitanias. Teve a Companhia Geral de Comércio do Brasil e depois foram criadas outras, a do Maranhão, e para a gente é importante, a Companhia Geral de Comércio de Pernambuco e Paraíba, a Paraíba já anexada a Pernambuco. E tudo que vinha do exterior para a Paraíba ou para Pernambuco tinha que passar por essa companhia, por esse galpão onde tinham fiscais, policiais especiais da coroa portuguesa no Brasil, e tudo que saía do Brasil também passava por eles. Então apertou o cerco, entendeu? Foi ali um momento de grande exploração, de grande pressão trabalhista também, em relação à população de todo o Brasil, especificamente aí da Paraíba presa a Pernambuco. Então os pernambucanos, nesse período de anexação, eles tiveram muita dificuldade de se manter economicamente, e também a Paraíba ficou com essa grande dificuldade desde a saída dos holandeses do Nordeste. Lembre que para os holandeses saírem do Nordeste, a única alternativa assim, que fez com que os holandeses não olhassem mais para o Nordeste foi incendiando os canaviais. E aqui na Paraíba teve a importância máxima o André Vidal de Negreiros, que incendiou seus próprios canaviais e do próprio pai. A Paraíba acabou ficando em cinzas, e 101 anos depois da expulsão dos holandeses, que é de 1654, a expulsão dos holandeses, até 1755, é que vai ter uma providência tomada de Portugal, claro, né? Portugal tomando uma providência, mas não arcando com as consequências, não arcando com as responsabilidades, passando as responsabilidades para Pernambuco, que é a anexação da Paraíba a Pernambuco. Então lembre-se, a palavra anexação pode estar aí atrelada à palavra subordinação. Subordinação pode ser uma subordinação econômica, pode ser uma subordinação cultural. Subordinação significa dependência. E a anexação é aprisionamento, é prender a Paraíba a Pernambuco. No edital da Polícia Militar da Paraíba está o nome anexação, mas pode ser que eles misturem. Então, pensando em subordinação, também vai dar o mesmo resultado que a anexação. Tranquilinho, né? Massa. Bom, no mesmo momento que está acontecendo essa dependência da Paraíba a Pernambuco e essa anexação política, as pessoas que estavam vivendo no litoral paraibano, proprietários de terra, eles decidiram que deveriam ocupar terras do interior. E essa ocupação das terras do interior, ela foi muito gradativa, foi muito lenta. Por que foi lenta? Porque o interior já estava ocupado. E estava ocupado por quem? Pelos tapuias. Vocês lembram dos tapuias, não é isso? Tapuias é o quê? É uma tribo? Não, tapuias é um grupo linguístico. Grupo linguístico. Tinha um grupo linguístico do litoral, os tupis, tupi-guarani, e um grupo linguístico do interior, os tapuias. Dentre os tapuias existiam várias tribos. Um pouco mais ao norte da Paraíba, já pegando aí também parte do Rio Grande do Norte, tem a tribo Tarairiús. E do centro da Paraíba para o sul, e algumas vezes até chegando ao litoral, porque já tinham vivido no litoral, estavam os cariris. Tá? De todos os índios do interior, os cariris são os mais famosos, os cariris são os mais importantes, são os mais numerosos, são os mais guerreiros também e mais organizados. Os cariris, eles
ofereceram maior resistência quando o homem branco do litoral buscou ocupar a sua terra no interior. E essa resistência durou décadas, beleza? E é importante também porque esses índios do interior, esses cariris, eles conseguiram congregar várias outras tribos, porque todos falavam uma língua comum, ou pelo menos uma raiz linguística comum, que é a língua tapuia, e eles tinham um objetivo comum, que é evitar a invasão do homem branco. Então eles deixaram de lado suas desavenças, seus conflitos intertribais, e decidiram se juntar numa grande massa para evitar que o homem branco conquistasse esse interior, o seu interior. Beleza? Então, a zona da mata, o território litorâneo, já estava ocupado, né? Até o que a gente chama, quem é da Paraíba vai poder associar, as terras até ali, quando você pega a BR-230, que você sabe que o nome dela é Transamazônica, né? Quilômetros zero em Cabedelo. Quando você pega a BR-230 e passa por cima do Rio Paraíba, aquele território ali à direita ainda é uma parte de Santa Rita junto com o Cruz do Espírito Santo. E a parte esquerda já está entrando num território chamado ali, eu estou falando por cima da BR-230, em cima do Rio Paraíba. A parte esquerda, né, indo no sentido para Campina Grande, você vai vendo ali que já é o território de Café do Vento, mais para frente Cajá, se você for mais para a esquerda ainda, você vai chegar no município de Pilar e Itabaiana. Então gravem esses nomes, né? Pilar e Itabaiana. Pilar é o limite. Pilar e Itabaiana são regiões limítrofes da zona da mata com o interior. Por que eu estou falando isso? Porque esses dois nomes vão estar presentes nas forças, na formação de vamos chamar assim, entre aspas, de uma polícia que vai ajudar a Paraíba e depois vai até ajudar Pernambuco nos vários conflitos que a gente vai ver. Hoje, já dá para começar a ter uma noção de alguns conflitos que a Paraíba participou, beleza? Então, vai gravando esses nomes. Pilar e Itabaiana já é saindo da zona da mata, saindo do litoral, entrando, óbvio, no interior. Entrar no interior é uma redundância. Beleza. Então, veja o seguinte. Está todo mundo me ouvindo bem, está todo mundo ouvindo tranquilo. Essa conquista do interior, como eu disse, ela é gradativa. Essa conquista do interior, ela foi por conta de uma guerra. A guerra do homem branco com o homem do interior. E essa guerra tem um nome, viu, galera? Essa guerra se chama... Qual o nome dessa guerra aí? Vamos lá, vocês estão participando. Danilo, José Carlos, Márcio. Qual o nome dessa guerra? Do homem branco que sai do litoral para atacar o interior do índio. Não vale falar depois que eu falar, viu? Depois que eu escrever. Ninguém? Ó, José Carlos respondeu Confederação do Cariri. Concordam com o José Carlos? Quem acha aí que é a Confederação dos Cariris? Levanta a mão, sacanagem, né? Não dá para ver? Márcio disse que sim, Frank disse que sim. Pois é, esse é um problema, viu? Ó, esse é um problema. O nome da guerra não é Confederação dos Cariris. O nome da guerra é Guerra dos Bárbaros. E qual é o livro que chama Guerra dos Bárbaros? O livro de História no Nordeste, desse autor aí que está nesse texto, desse slide que eu estou abrindo para vocês aí, ó. Conquista do Interior, a Civilização do Couro, Capistrano de Abreu, um antigo historiador brasileiro que fala muito do Nordeste, pesquisou o interior. O nome dessa guerra é Guerra dos Bárbaros. As pessoas chamam de Confederação dos Cariris, mas está errado. Na verdade, Confederação dos Cariris é a ação de juntar as federações indígenas do interior da Paraíba, liderados pelos cariris. O que é confederar? Confederar significa juntar federações, significa juntar tribos. Então, as tribos unidas, lideradas pelos cariris, é chamado de Confederação dos Cariris. Então, o nome da união das tribos do interior, sob o comando dos cariris, é chamado Confederação dos Cariris. Entenderam? O nome da guerra é a Guerra dos Bárbaros. Aí, professor, se vier na prova a pergunta, a guerra enfrentada pelos índios do interior, defendendo sua terra, na invasão dos bandeirantes, entradistas, aí vai vir várias opções. Aí só tiver a opção Confederação dos Cariris, marque.
Mas se tiver a opção Confederação dos Cariris e Guerra dos Bárbaros, marque Guerra dos Bárbaros. Ok? E por que Guerra dos Bárbaros? Vamos lá. Porque na tradição europeia, costuma-se dizer que aquele que não tem a cultura civilizada é bárbaro. Então, nesse confronto do homem branco contra o índio, quem seria o bárbaro? Quem não é civilizado? É o índio. Beleza, mas não é uma visão atual, uma visão crítica, uma visão analítica. Quem foi que fez a barbaridade? Quem foi que chegou matando? Quem foi que chegou incendiando? Quem foi que chegou estuprando as índias e tal? Foram os homens brancos, né? Então quem foi que fez o barbarismo? O homem branco. Para acabar com o problema, o Capistrano de Abreu chama que os dois são bárbaros. O índio é bárbaro por não ter a compreensão civilizacional, né? A compreensão de organização em cidades, a organização de um Estado bem elaborado, e o homem branco é bárbaro por fazer barbaridades. Entenderam? Beleza. Mas lembrando, quem está chegando agora, se não tiver a opção Guerra dos Bárbaros, marque Confederação dos Cariris, que acabou virando uma convenção. Tranquilo, né? Porque a gente tem que passar um pente fino aqui em todas as opções, todas as pegadinhas, todos os problemas que vier com a nomenclatura. Inclusive, eu já peguei provas de concursos sérios e que botavam opções assim, bobas, e que as pessoas que sabiam muito deixavam de marcar. E você não pode deixar de marcar. Se não tiver outra opção, se eu tiver a Confederação dos Cariris, marque. Show de bola. Então vamos lá. Outra coisa que eu tenho para dizer para vocês também é que, como não foram só os Cariris, foram os índios tapuias, essa guerra também, além de Guerra dos Bárbaros, ou, como eu já disse, apelidada de Confederação dos Cariris, pode ser chamada também de Levante dos Tapuias. Levante dos Tapuias. Por quê? Levante, faltou um Ezinho ali quando eu digitei. Levante dos Tapuias. Por que levante? Porque os tapuias se levantaram, eles não ficaram parados, não cruzaram os braços, venha me dominar, venha pegar minhas mulheres, venha, entendeu? Nada não, eles se levantaram e defenderam a sua terra. Alguém aqui escreveu 80 anos, foram precisos 82 anos, ok? 82 anos de grande conflito, com algumas pausas. Quando eu falo 82 anos, tiveram 2 anos de pausa, depois 8 meses, depois mais 1 ano e 4 meses de pausa, mas no total soma-se 82 anos. Tranquilo, né? Massa. Agora, como aconteceu essa conquista do interior? Quem foram os desbravadores do interior? Isso é o que a gente vai estudar hoje. Existem caminhos para conquistar o interior e para poder dominar esses índios tapuias. Vamos ver esses detalhes na aula de hoje. Beleza? Uma coisa eu falei semana passada, e que eu quero deixar bem marcado aqui para vocês, é que a conquista da Paraíba ela só é consolidada com a conquista do interior. É claro que conquistar o litoral não quer dizer que conquistou a capitania da Paraíba toda, né? Evitou que vieram intrusos, como os franceses, os ingleses, mas o interior ainda estava dominado pelos índios. Então precisa consolidar a conquista de toda a capitania da Paraíba com a conquista do interior, beleza? Então sempre lembrando vocês que existem datas importantes. Por exemplo, não sei se alguém viu aí no Facebook que eu lanço alguns desafios, aí eu botei lá uma questão e as pessoas depois ficaram me perguntando. Olha, tem o seguinte, é uma data diferente para a criação da capitania da Paraíba, uma data diferente para a conquista da Paraíba e outra data diferente para a fundação da Paraíba. Beleza. Conquista da Paraíba é 5 de agosto de 1585. Só que antes da conquista teve a criação da capitania, que é em 1574. Então, qual é a sequência cronológica? Criação da capitania da Paraíba, 1574. Conquista da Paraíba, 1585, é o famoso 5 de agosto. E a fundação no mesmo ano, só que em novembro, 4 de novembro. Demorar 2 meses e um pouquinho só para construir a cidade. Beleza? Outra coisa importante, que andaram me perguntando por aí, e aqui é uma aula boa, assim, que ela é aberta, dá para a gente debater, dá para a gente conversar e dá para dilacerar esse assunto para vocês. Eu estou falando isso porque tem algumas aulas que vocês estão vendo, que eu gravo por aí, que é bem rápido, são dicas e tal, aqui não, dá para a gente falar bastante. Uma coisa muito importante, é você saber que tiveram 3
alianças com os índios. 3 alianças com os índios. Qual é a famosa aliança? É a aliança de 5 de agosto. De quem? De João Tavares, que apertou a mão do cacique Piragibe, na margem do Sanhauá, conseguindo com que os índios tabajaras apoiassem os portugueses e espanhóis com a conquista da Paraíba. Beleza. Vai ter um outro acordo. Qual é o segundo acordo? É dos próprios índios potiguaras, em 1599, que continuavam ainda atacando, querendo sua terra de volta, com o 4º capitão-mor da Paraíba. Quem é? Feliciano Coelho de Carvalho. O Feliciano Coelho de Carvalho, junto com os jesuítas, consegue um acordo com o Zorobabé, que é o cacique potiguara, substituto do Iniguaçu. O Zorobabé e o Pau Seco são 2 caciques que estavam administrando um das terras, o Zorobabé nas terras da Paraíba, um pouquinho entrando na terra do Rio Grande do Norte, e o Pau Seco pegando as aldeias ali do Rio Grande do Norte. Eles vieram para a Baía da Traição e fizeram um acordo com Feliciano Coelho. E desde essa data de 1599 para cá, os potiguaras puderam continuar no território paraibano até hoje, em paz. Então, é um armistício, é um acordo de paz. E qual é o terceiro acordo? O terceiro acordo é dos potiguaras para a expulsão dos holandeses. Lembra? André Vidal de Negreiros, o negro Henrique Dias e quem? Felipe Poti, ó, potiguaras, filho do cacique Poti, que é o Felipe Camarão. Conseguiu um acordo também entre os homens brancos e os negros, e ele que era índio, para formar o que a gente chama de Exército Brasileiro. Tranquilo, né? Então lembrem disso. Então observa ali o texto que eu coloquei para vocês, acho que vocês já leram em casa. Capistrano de Abreu, antigo historiador brasileiro, ao pesquisar o interior nordestino, constatou a utilização marcante do couro de boi em muitos utensílios, tais como porta de couro, janela de couro, a janela das cabanas, né? Como é que se chamam as cabanas indígenas? Hein? Ocas, né? Quando são várias ocas juntas, são chamadas de malocas. Só que tem um detalhe, a casa dos tabajaras é chamada de taba. E taba significa uma casa coletiva. Taba, tá? Tabajara, beleza? Taba é uma casa coletiva, então são algumas famílias juntas dentro de uma grande casa, que normalmente ela é comprida. Tranquilo, né? Então as janelas dessas casas dos índios no interior e depois dos conquistadores que foram habitando e foram fazendo ali a miscigenação, eles vão botando também portas de couro, janelas de couro, leitos para dormir de couro, banco de couro, tamborete de assento. Tamborete é a mesma coisa que banco. Banco é comprido, cabe algumas pessoas sentadas. E o tamborete é individual. Cordas de couro, muitas formas de encordoamentos, né, de couro. Bornais, que são bolsas pequenas que coloca ou presa na pessoa ou presa no próprio animal, que você pode levar ali pedaços de comida. Alforjes, que são bolsas cruzadas no peito, né, para você andar no meio do mato também. Você também coloca comida. Mochila, todo mundo sabe o que é. Peia para os animais. Eu não sei, aí porque tem gente aqui, esse curso está famoso, esse curso tem gente até do estrangeiro vindo assistir as aulas aqui, interessantes, né? Em qualquer local do Brasil, você usa expressões diferentes para querer dizer que está batendo em alguém. Eu sou carioca, lá no Rio de Janeiro, estou na Paraíba já há 20 anos. Lá no Rio de Janeiro fala, dá no fulano, bater no cara, dá uma porrada no cara. Aqui na Paraíba a gente fala, fulano deu nele. A gente até fala errado em português. Fulano vai dar em meu. Dá uma porrada, né? Bater. E dar uma cipuada. É o quê? É da Bahia. Dar uma cipuada é bater com cipó, que se espalhou pelo Nordeste toda essa forma do castigo dos negros. E aqui na Paraíba, no interior, e também pegando no interior de Pernambuco, é usada essa palavra que está aí, ó, peia. Peia é um tipo de vara do couro seco, duro, para bater nos animais. Então, quando você está em cima de um cavalo, você bate assim, com couro seco bem durinho, aquilo é uma peia. Normalmente as pessoas podem usar também alguns tipos de galhos, né? Também as pessoas usam para castigo. Exato. Eu apanhei muito com um galho de goiabeira. Meu irmão era mais teimoso e ele apanhava com a corda de nylon com nó no molho, no sal e no vinagre.
Para quando bater, ficar em carne viva ali e já ir cicatrizando. Mas peia significa bater, então também é o cipó de peia, tá? Ali tem também chicotes, porque são chicotes maiores e trançados também. Arreio, que é aquela preparação, aquele couro de preparação para botar a sela em cima do arreio, né? Bruacas são pequenos tipos, tem vários significados para bruacas, mas nesse sentido aqui são bolsas também que são colocadas em cima do animal. Bainhas de faca, de couro, surrões, outros tipos de castigos, celas, né? As próprias celas são de couro. Roupas para entrar no mato, isso a gente vê muito até hoje, né? Para o mato não cortar, e não só para o mato não cortar, para os animais também, e cobra e tudo que aparecer no meio do caminho, beleza? Formando um todo que aquele historiador denominou de civilização do couro. Então você vê que aí tem um resumo das grandes diversidades, né, que o couro traz para essa população. Por isso que a população vive do couro. Então, um elemento importante como esse, você tem que pensar o seguinte, que a pecuária, ela vai ser de tudo aproveitado. O gado, ele vai ser usado como carne de alimentação, o gado vai ser usado para poder furar a terra, para poder esmagar ali aquela terra dura, mas pelo menos na margenzinha de um rio, numa proximidade, o gado andando, ele vai furando para poder jogar semente. O gado também, além da alimentação, todo o couro dele é usado de tudo, né? As patas do gado, né? Aí o cara fala, passou aí o olho do gado, é usado para quê? Meu amigo, os olhos do gado são esmagados dentro de rações para as galinhas, entendeu? Isso. Hoje, se você for em Portugal, você tem um prato lá que é uma iguaria, que é 40 euros, que é o ovo do boi. Beleza? No interior, não. No interior tem muita mística em relação à alimentação do gado. Vão matar o gado, tem que beber o sangue do gado para pegar a força do gado. Isso é o quê? Isso é do homem branco, isso é indígena. Então é prova de que a cultura indígena, ela ainda continua, ela perpetua, meio assim que no inconsciente coletivo dessa população interiorana sertaneja. Beleza? Tá tudo tranquilo aí, né? Então, o Capistão de Abreu foi muito feliz com essa denominação. Mas vamos adiante. Olha só, a conquista do interior, ela apresenta algumas fases, algumas passagens importantes. Primeiro de tudo, você tem que saber que o gado não é brasileiro. O gado foi trazido. Tem aluno meu que chega num curso e fala, mas professor, o gado não já estava aqui? Não, meu amigo, o gado foi trazido nas embarcações, beleza? O gado mais parecido com o que a gente chama de boi hoje é só no Canadá e nos Estados Unidos, que é o búfalo. Não tinha nada aqui na América do Sul, não. Então ele foi trazido. O nosso quadrúpede de maior tamanho é a anta, né? Beleza, então foi trazido para quê? Para ajudar, para auxiliar na lavoura. Lembra? Isso eu falei, acho que foi na segunda aula, na primeira ou na segunda aula. O gado como atividade complementar dos engenhos. Estão lembrados disso? Qual era a função do gado? Vamos lá. Eram 3 funções que o gado tinha nos engenhos. Meu tempo de beber água é o tempo de vocês responderem. Qual a função que o gado tinha nos engenhos? Está muito alto, está estourando para vocês. Quer que eu abaixe o volume aqui? A Rosenice falou força motriz. Muito bem, primeira. A alimentação, ela mandou bem também. Está faltando uma. Lembra não? Rose, chamar de Rose. Eram puxar. Uma era puxar as moendas. Isso é força motriz, viu, Danilo? Puxar as moendas, mover a moenda e até arrastar o arado também é força motriz. Muito bem, Paulo Lins. Transporte. É o carro de boi. É isso aí. Beleza. Beleza. Então essas 3 funções elas vão continuar. Porque o gado ele vai continuar no litoral, mas ele vai para o interior também. O gado que continua no litoral, gente, no engenho são 2, 3 cabeças de gado, 4 no máximo. Por que não deu certo multiplicar a criação de gado no litoral? Muito simples. Porque a grande quantidade de gado, o gado ficava solto, o gado matava a cana.
Então não vem assim na prova, vem o quê? O gado foi arrastado para o interior devido a uma incompatibilidade com a lavoura da canavieira. Entendeu? O gado foi empurrado para o interior, foi arrastado para o interior, por conta dessa incompatibilidade. O gado andava, matava a cana, e qualquer vara de cana, espremendo ali, dá o caldo, faz açúcar, é caríssimo. Então era lucro, uma varinha de cana era lucro. Beleza? Tranquilo, né? Bom, então nessa primeira fase, é a fase dentro do engenho. Olha lá, ó. Início da colonização, século XVI. Gado e engenho eram uma só unidade, ou seja, pertence ao engenho. Ambos tinham o mesmo proprietário, o senhor de engenho. Então, por isso que se fala que o engenho tem o seu quintal, que é o curral. O engenho tem o seu quintal, que é o curral. Passou um negócio aqui na frente, não foi? Foi. Esse curral é o quê? Cuidado. Curral é o local onde você prende o gado para ele ficar, não é? Então o gado ele vai ser chamado de gado de currais. Mas gado de currais está relacionado a uma outra coisa. Que já vou dizer. Deixa eu só ver o comentário da galera aqui. Rosenice aí, por isso que ele foi para o interior. Muito bem, Rosenice. Exatamente por isso. Deixa eu ver aqui quem falou mais. Ok. Cana-de-açúcar. O Danilo, gado comendo o ouro branco, não dava certo, verdade. Aí, Rosenice, um boi tinha força que substituía 8 homens, é de 8 a 12 homens, né? Se for 12 Hulk, não dá, né? Não vamos tocar nessa ferida, mas vamos continuar. O curral, então, ó, o curral, presta atenção. Presta atenção aqui, ó, presta atenção, esquece, já passou, não chora pelo leite derramado, vamos focar na prova. O curral é o local onde se prende o gado próximo à água. Próximo à água, exatamente, porque o gado, ele tem que ser criado, ele vai ser criado no local que ele escolher. E qual é o local que ele escolhe? A terra mais úmida, que tem o melhor capim, ou que pelo menos tem capim. Se você solta o gado e ele vai para o interior, vai chegar um momento que o gado ele vai ter que procurar ali um meio de subsistência dele, que é o mato, meu amigo. Vai ter que comer alguma coisa. Então ele vai buscar onde dá mato. E onde dá mato? Perto dos rios, ou pelo menos onde tem umidade, ou perto de um açudezinho. Então, aonde o gado escolhe para ficar, é aonde o homem branco vai escolher para encurralá-lo. Beleza? Tranquilo. Aí empurrar o gado para o interior, solta o gado começa a entrar um pouquinho. Quando o gado vai para o interior, sabe o que acontece com o gado? Diga aí. Vamos lá, letra A. Ele morre de sede. Letra B. Ele come os índios. Letra B. Letra C. Eles comem uns aos outros. Letra D. O índio come ele. Tá bom. E deve ser, só tem ABCD. E aí? Qual das 4 opções? O que acontece com o gado? Letra D. Muito bem. O índio agradeceu o homem branco soltando o gado para o interior. Então o índio comeu o gado. Aí sabe o que os homens brancos fizeram? Começaram a mandar jesuítas. Um ou outro jesuíta, um ou outro carmelita. Alguns entradistas missionários. Para quê? Para tentar catequizar os índios, para conversar com o índio. Falar, índio, não mata o gado é nosso, vamos fazer... Sabe o que fizeram com os índios? Hein? Comeram o índio, mano. O índio é canibal também. Comeram os missionários, os jesuítas, os carmelitas, os jesuítas que ainda estavam de gato pingado, né? Lembra que os jesuítas voltaram? A gente ainda vai falar mais sobre isso. Os jesuítas foram expulsos lá no século XVI, depois voltaram e vão ser expulsos só de novo no século XVIII. Então, aí os jesuítas, um ou outro carmelita que ainda estava por aí, foram fazer as missões, né, de entradas, né, pelo governo brasileiro, né, o governo desse governo de Portugal no Brasil, né, os governos gerais. Vamos lá, catequizar os índios. Não, virou tudo espetinho. Os índios canibais, cariris e todos os outros que pegaram esses entradistas, chuparam até o tutano. Foi, meu amigo, o bicho pegou. Aí, cara,
que aconteceu? Começou um homem branco, um ou outro, a ir atrás desses bois, ir atrás desses missionários, e só encontrava a carcaça. Falou, não tem outro jeito não, a gente tem que contratar gente séria. A gente tem que contratar pessoas capazes de vencer os índios. Então nós temos que contratar pessoas para entrar no sertão. Nós temos que contratar, então, sertanistas de contrato. E eles vão ser contratados por quem? Por pessoas particulares. São as bandeiras. As bandeiras são quase que exércitos, né? Contratados por pessoas particulares para poder invadir o interior, dominar o índio. Cuidado, hein? Tem 4 tipos de bandeiras. Tem a bandeira de preação. Eu estou sem tio, tá? Preação, que é a mesma coisa que falar apresamento, que é o quê? De prender o índio. Beleza? Tem outro tipo de bandeira. Beleza aí, galera? Tem outro tipo de bandeira, que é a bandeira de prospecção. Estou sem tio. Bandeira de prospecção. Tem a bandeira também que é chamada de aluvião ou monções. E tem a bandeira que é chamada de sertanismo de contrato. Vamos lá. ABCD, né? Porque A é preação ou apresamento. B, prospecção. C, aluvião ou monções. D, sertanismo de contrato. Qual é a bandeira que vai invadir o interior da Paraíba? Hein? Letra D de Dinho, de Zâmbia. Beleza? Eu gosto muito da letra D. Letra D. Claro, se você já tinha falado disso, olha o moído. Observe. Essas bandeiras, elas geralmente são tratadas como bandeirismo de sertanismo de contrato. Vou botar o nome aqui, bandeirismo ou bandeirantismo de sertanismo de contrato. Estou falando devagar que eu estou digitando, cara, calma. Bandeirantismo de sertanismo de contrato. Ou bandeirismo de sertanismo de contrato. Beleza? Só que, se não pedir essas opções, não pedir, né, qual o nome do bandeirismo, você tem que lembrar o seguinte: esses bandeirantes, eles invadiam a terra, conquistavam a terra, mas não ficavam morando na terra. O maior exemplo de bandeirante foi um paulista chamado Domingos Jorge Velho, que eu já falei dele para vocês. O paulista Domingos Jorge Velho, ele foi contratado por particulares do litoral da Paraíba e pelo governo geral do Brasil para poder invadir o interior, conquistar o interior e entregar a terra aos seus contratadores. Por isso que é chamado bandeira. Porque quando contrata a terra, tem o ato de fincar a bandeira na terra do seu contratador. O que é a bandeira? É o brasão da família que contratou o serviço do bandeirante. Entenderam isso? Massa. Aí é o seguinte, só que essas bandeiras também prenderam muitos índios. Então não é de preação também não, professor, de apresamento. Mais ou menos, porque o objetivo maior é o quê? É conquistar a terra. Se capturou um ou outro índio, beleza, é lucro para quem capturou, para quem escravizou. Mas o objetivo maior era o quê? A conquista da terra. Tranquilo? Professor, e aquele negócio lá de aluvião, de monções, isso aí não tem nada a ver com a história da Paraíba. Isso é lá em Minas Gerais, bandeirismo de aluvião, tem a ver com o curso dos rios no centro do Brasil para buscar o ouro. E prospecção significa cavar a terra em busca de metais preciosos. Então, se aparece esse nome, é só para te confundir. Aí o cara que não estudou, deve ser esse nome aqui feio, Prospecção, deve ser isso aí, marca e erra e você entra, beleza? Tranquilo. Vamos arrasar nessa prova aí, tranquilo? Vamos seguir. Então, ali no slide, você está vendo que essa é a primeira fase, ainda no século XVI. Vamos para a segunda fase. A segunda fase já é ainda considerado início de colonização, mas não colonização do litoral, colonização do interior.
Já é no início do século XVII. Começam aos poucos a separação das atividades. A atividade do litoral e essa atividade que está começando a invadir o interior. Ó, expulsando a boiada dos limites agrícolas. Isso quer dizer o quê? Que não dá mais para a grande quantidade de gado que está sendo criado no litoral, vivendo no litoral, e empurra para o interior. Mas para empurrar para o interior tem que matar os índios. Ou pelo menos ocupar uma terra que o índio ainda não chegou. Então começa a atividade criatória naquele território limítrofe que eu falei para vocês. Que é o quê? Pilar, Itabaiana, o que a gente chama hoje de Café do Vento, Cajá, Sapé e por aí vai. Beleza? Não, Maria aí já é depois, não rola não. Até Sapé, mais ou menos ali, a galera ainda estava ali com receio dos ataques indígenas, mas os índios eles estavam já sendo vencidos nesse limite entre litoral e interior. Aí o aluno me pergunta assim, mas professor, não era muito índio para pouca gente do litoral que está conquistando? Era muito índio, e por isso, presta atenção, e por isso que a atividade de construção de uma fazenda é diferente da sequência da construção de um engenho. Para construir um engenho, os negros vão lá, plantam, né? À medida que plantou e aquilo está começando a crescer, vão construir os outros estabelecimentos do engenho. Primeiro faz a casa grande, que é a casa do senhor. E os negros vão dormir onde? Dorme ali na varanda da casa grande, acorrentado mesmo. Mas faz a casa grande. Depois de fazer a casa grande, aí eles vão cuidar do canavial. Cuidou do canavial, deixa as plantas crescendo, aí vai fazer o quê? A moenda. O local que vai trabalhar. Dentro da moenda eles vão fazer a casa grande, a casa do açúcar, a casa do purgara, que tem a fornalha e tal. Aí o mato está crescendo. Depois vão construir, por último, faz a senzala. Lembra o que é senzala, né? Na casa do negro. É só o dormitório dele, onde ele vai dormir para descansar, para no dia seguinte cair no trabalho de novo. Voltando aqui ao assunto, eu precisei fazer essa comparação, que pode vir comparação na sua prova. No interior, como é que é a construção da fazenda? Primeiro faz o curral. Bota a cerca ali, bota a cerca. O gado. Não é cerca de arame farpado não, meu amigo. São gravetos mesmo que eles vão fazendo só para o gado não se espalhar. Vão juntar o gado próximo de um rio. O rio que o próprio gado escolheu ficar. Beleza? Mas esses caras que estão indo para lá para construir isso, eles vão ficar onde? Eles não. Primeiro tem que construir um local para o cavalo descansar. Poxa, por que tem que construir primeiro para o cavalo do que para os homens, hein? Porque se o índio atacar, quem é que vai correr mais? É você ou o cavalo? Então você sobe no cavalo e o cavalo vai ter que correr mais. Então quem tem que estar mais descansado? São os cavalos, né? Beleza. Porque por isso é muito índio atacando. Então eles vão fazer o quê? Os arraiais. O que é o arraial? Eu não estou falando do arraial de São João. O que é o arraial? O arraial vai virar depois de São João, depois eu conto a historinha para vocês, tenha calma. O arraial é o local, é o galpão construído para os cavalos descansarem, é onde tira o arreio e é onde coloca o arreio. Por isso é o arraial. Lembra do arreio que eu falei ainda há pouco? Que é a preparação de couro para colocar a sela em cima. Beleza, hein? Então, tá entendendo, né? Vamos prestar atenção na aula, né? Tá seguindo a sequência. Depois vamos fazer o quê? Aí vão começar a levantar as paredes. Isso, que da casa do vaqueiro nada, as paredes da casa do fazendeiro. Por último é do vaqueiro. E quem são os vaqueiros, hein? Não são os desbravadores, não. Nem a família, não. A família vai ter gente para trabalhar para ela. A família que desbravou o sertão vai ter gente para trabalhar para ela. Quem são? Os índios escravizados e os mestiços de índios com brancos, que são os caboclos ou mamelucos, que já falamos para vocês aqui nas aulas passadas. Tá tranquilo aí, galera? Tá tudo beleza? E depois é que vai fazer a casa do vaqueiro. Outro detalhe para vocês, hein? O vaqueiro é um trabalhador assalariado. Assalariado. Tudo bem, mas o salário não tinha carteira de trabalho, não tinha nada disso. Ele vai receber aí algum tipo de compensação em espécie.
Cuidado, quando fala em espécie na época, não é moeda, não é cédula como a gente tem hoje, não. Espécie é o produto. Qual é o produto? Grãos para ele poder plantar para a famíliazinha dele, um pedacinho de terra e, principalmente, depois de alguns anos, ele vai poder receber cabeça de gado. Ele vai poder receber um ou outro boi para poder iniciar a sua atividade criatória, porque ele já tem anos que está trabalhando para esse senhor de terra, e ele pode receber até uma pequena terrinha, uma sesmaria, muito bem, alguém pensou aí. Aí a Rose perguntou assim, tem a mão de obra escrava? Tinha mão de obra escrava, mas não é a mão de obra prioritária da pecuária. Em algumas fazendas pode até ter mais negro do que vaqueiro, mas na atividade da pecuária, a mão de obra prioritária é a mão de obra assalariada do vaqueiro, que ele é um mestiço ou um branco pobrezinho. Tranquilo? É porque eu fico olhando aqui para lá e para cá e às vezes parece que meu olho não está aparecendo. Beleza aí, galera? Tudo certo, né? Outro detalhe. Depois vai aparecer para vocês, mas já vou aqui preparando vocês o seguinte. A pecuária, ela não é uma atividade para exportação, é uma atividade de consumo interno. Só na segunda metade do século XVIII que as atividades da pecuária vão fazer através das companhias gerais de comércio, lembrou da aula passada, não foi? Através das companhias gerais de comércio, recolher couro, e no século XIX vai ter a exportação da carne, quando eles aprendem a salgar a carne com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, que aprendeu com a Argentina e que aprendeu com o Uruguai. Beleza? Tranquilo. Então essa foi a segunda fase, eu já falei de um bocado de coisa aqui. Vamos à terceira fase, que é a conquista mesmo, do sertão e do alto sertão, a consolidação na terceira fase. Beleza? Então na segunda fase, como está no slide, separação das atividades, mas ainda tem o mesmo proprietário, que é o senhor de engenho. Vai expulsando a boiada dos limites agrícolas. Aí a terceira fase, início da interiorização do alto sertão, no século XVIII, separação completa de gado e lavoura, ou seja, tem um senhor que é o dono da lavoura e tem outro senhor que é dono do gado, porque são espaços diferentes. E essas pastagens são amplas, são os sertões, tá? Não, sertão não tem nada a ver com certo, não, certo grande, não. Sertões vem da palavra deserto, desertões, ok? Pode ver com a galera de geografia, viu? Quem está dando aula de geografia para vocês, para a gente trabalhar junto. Tá, beleza. Os pecuaristas são quem? São os fazendeiros. Cuidado, não confunda vaqueiro com pecuarista, viu? Os pecuaristas são os fazendeiros que só fornecem alimento e produtos de couro para os habitantes do litoral, para os litorâneos. Ficou facinho, não foi? Tranquilo? É, porque dentro desses slides tem muito comentário, muito contexto do que eu estou falando para vocês. Inclusive tem exercícios lá, que depois de acabar esses slides aqui, a gente vai fazer os exercícios, voltar lá nos exercícios. Tem até que ver se o Fábio colocou aqui os exercícios, vou dar uma olhadinha. Acho que é o exercício 3. Vou dar uma olhadinha. Mas vamos seguir, você já tem esse material. Olha só o que acontece. Surgem as feiras de gado. Observe o seguinte, galera, presta atenção aqui no que eu vou fazer, olha só. Se você tem uma terra aqui, ó, que é uma vila, aí aqui tem outra vila, beleza? Tranquilo? Aí, para fazer o contato dessa vila com essa, o que acontece? Tem um longo percurso aqui, bota aqui 20 quilômetros de distância, beleza? Aí, nessa primeira vila aqui, ó, tem produção em grande quantidade, por exemplo, além de gado, de milho. E aqui, por exemplo, tem uma grande, arroz. Bota aí. Eu tentei fazer um A aqui, mas não consegui. Bota assim, arroz. O cara que está nessa vila vai comer só milho e o outro que está na outra vila vai comer só arroz? Não, eles não vão ter que trocar.
Não vão ter que trocar? Então vamos fazer feira em ambas as vilas. E essas feiras são feiras de troca. Não é só troca de gado. Depois, é como o gado foi ficando caro, carne de gado, né? A carne é muito bom. Então, foi ficando caro, era o principal produto. Aí começaram a melhorar as técnicas de produção de carne, né? Também da atividade criatória desse gado, para o gado ficar com a carne mais macia. E foram nascendo aí, então, as feiras de gado. Mas o que eu quero mostrar para vocês com esse desenho absurdo de feito que eu fiz para vocês aqui, é que no meio, pode acontecer uma coisa interessante. No meio pode surgir uma pequena vilazinha. E essa pequena vilazinha, ela pode receber produtos de ambas as partes. E de repente essa vilazinha no meio não precisa produzir nada. Ela está só como intercâmbio comercial. Ela é um centro de confluência comercial. Aí vão fazer até estradas, né, para poder chegar nesse centro de confluência. Esse centro de confluência é chamado de freguesia, que tem fregueses de ambas as partes. Entenderam? Então, por isso que eu falei para vocês que uma vila pode se transformar em freguesia, ou às vezes até a freguesia ela nasce por si só enquanto freguesia. Beleza? Bom, então nesse processo de desenvolvimento, vocês lembram que surgem os primeiros povoados. O primeiro povoado da história da Paraíba, alguém lembra? Eu já falei disso para vocês. O primeiro povoado se chama Boqueirão. Beleza? Alguém falou ali Campina Grande, Felipe falou Campina Grande. Felipe, Campina Grande nasce assim. O interessante é que Campina Grande se desenvolve rápido. Mas Campina Grande nasce enquanto povoado, vira vila. O nome de Campina Grande era Vila Nova da Rainha. A Vila Nova da Rainha vira freguesia e freguesia se desenvolve para a cidade. Ela passa por todos os estágios. Tranquilo? Massa. E nessas feiras, como tem ali no slide, é o encontro de homens, de animais de abate e tudo que era produzido nas vilas. E o que é produzido não é só material. Tem, por exemplo, a língua, os dialetos, os hábitos, as crenças e o próprio artesanato. Cada vila vai ter artesanatos característicos da sua própria região. Até hoje, por exemplo, a galera aqui da orla, aqui da praia, gosta muito de comprar rede, né? Aqueles trançados bonitos, tem até a famosa rede Santa Luzia aqui. Então a gente sabe que Santa Luzia é boa produtora de rede, São Bento também, e são os trançados indígenas ainda. Hoje tem, por conta da novela, né, que pegou uma grande parte ali do Rio Grande do Norte, acho que era Flor do Caribe o nome da novela, não sei muito bem o nome da novela, mas tem a famosa renda renascença, né, que de renascença só tem um nome, porque aqueles trançados não tem nada a ver com a decoração renascentista do século XV e XVI, não, mas fica bonito e é muito caro também. E é trançado original, trançado indígena, beleza? Tranquilo, né? E crenças é interessante, né? Porque tem umas coisas doidas, né, que acontecem. Criança, né? A gente bota, às vezes, um algodãozinho na testa da criança, ou bota uma folhinha de arruda na testa, quando a criança está com soluço, não tem esse negócio? Das crendices populares, isso é tudo do sertão, cara. Outro dia chegou uma moça lá que viu uma criança que não estava conseguindo levantar o zíper emperrou na pele do menino, estão entendendo, né? Aí o menino ficou gritando, aí a moça do interior pegou o zíper, soprou junto que puxou, e soltou o zíper. Falou, isso lá no interior sempre acontece, os meninos vivem se machucando. Aí eu descobri é uma técnica no interior. Tem coisas que são no interior que não tem assim muita explicação científica, ninguém busca, faz parte das crenças interioranas. Uma coisa fantástica, e quem não teve contato ainda, por favor tenha, é você apreciar aqueles contos de causos, né? Os contadores, os cantadores de história, e o que é muito, muito, muito bonito, né? Por exemplo, os cantadores de história, muitas das suas histórias passaram a ser registradas numa forma artesanal, que alguns dizem que é do Ceará, outros dizem que é de Pernambuco, outros dizem que é da Paraíba, não importa, é do Nordeste, que é a literatura de cordel. A literatura de cordel.
A gente tem muitas literaturas de cordel, inclusive quando você visitar um dos sítios arqueológicos, que é o primeiro que eu falei para vocês, que é Engá, lá tem a venda de muita literatura de cordel e muitas histórias bonitas que faz parte dessa mítica e até da mística também, né? Do mito e da mística dos homens do interior. E muita coisa está ainda na crendice popular. Beleza? Tranquilo, né? Que mais? Os hábitos, né? Os hábitos alimentares. Por exemplo, a primeira vez que eu cheguei na Paraíba, meu pai ele me levou na casa de 4 parentes, eu tive que jantar 4 vezes, não era desfeita. Se você chegar numa dessas casas e você não comer alguma coisa desfeita, você é bem tratado, você é bem recebido pela comida. Isso é uma coisa muito característica do povo brasileiro em geral, mas o Nordeste tem muito disso, muito forte. E, irmão, se você vai no Sul, vão dar lá um queijinho para você, um tipo de grão e tal. Aqui não, você vai jantar na casa, é macaxeira mesmo, inhame, não sei o que, na outra casa no mesmo dia, 2 horas depois você vai lá e janta também a macaxeira, inhame, não sei o que, um cuscuz até mesmo. É uma coisa muito interessante, a receptividade do homem interiorano e que chega até o litoral, beleza? Isso é muito importante, é muito bonito e faz parte da nossa cultura. Outra coisa muito interessante, muito interessante, é a festa junina. Isso, né? Campina Grande, com o maior São João do mundo, que você pode ver que de uns 4 a 5 anos para cá, quando aparece a época junina, esse ano deu um probleminha aí, né? Falar um pouco disso por conta desse outro evento que hoje nós saímos fora e não vamos comentar sobre isso. Mas falava-se muito, né? Todo São João falava-se muito de Campina Grande, e se falou-se pouco nos jornais, telejornais nacionais, né? Globo Repórter, Fantástico, dando muita, teve, mas dava-se muita atenção. E isso a gente ganhou de Caruaru. A Paraíba ganhou de Caruaru, porque nós temos o São João com maior tempo de duração, né? Um mês inteiro de São João. Isso foi bem interessante. E nesse São João tem as quadrilhas. E quando você vê hoje as danças de quadrilha, elas perderam muito as suas características tradicionais e tem outros valores hoje, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, não estou aqui para falar disso, mas é importante você saber a história da quadrilha. Professor, isso vai cair na prova, já caiu. Os mesmos professores contratados por essa banca IBFC, que o FCG e alguns provavelmente da UEPB, já colocaram em prova a história da quadrilha junina. Presta atenção. Acho que eu não contei para vocês não. Se eu contei, por favor, vai servir como reprise. Presta atenção. No século XVII, chegava muita gente, muito colono em Pernambuco, na Paraíba. E essas pessoas que chegavam, elas queriam manter suas culturas europeias. Uma dessas tradições culturais era a dança que se dançava dentro dos salões, né? Hoje chama dança de salão. E nessas danças, as pessoas dançam em pares e um de frente para o outro. Às vezes chama até dança de umbigada, né? Que você dança um umbigo com umbigo. Não necessariamente o samba de umbigada que você bate um umbigo com o outro, mas sim as danças de salão. O que acontece? Muitos dos trabalhadores dos engenhos do litoral serviam as pessoas, estavam vendo, né, aquela dança ali, achavam interessante, e uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias, ia para o interior, né, ou pelo menos nesse processo de entrada, né, no interior, visitava um parente e tal, e levava essa tradição para lá. Ou mesmo os próprios vaqueiros, que são pessoas do litoral, quando chegaram no interior, levaram essa tradição de dançar, mas só que misturaram com as danças também indígenas, que é a dança em roda. Olha a grande roda, hein? Estão entendendo? A lavantua, a narriê, entendeu? Então foram misturando. Isso é chamado de sincretismo. É a mistura cultural, ok? Mistura cultural da dança de salão com as danças circulares sagradas indígenas, beleza? E essas pessoas, muitas vezes pobres do litoral, recebiam os vestidos, né, que nas danças de salão estavam rasgados, as calças dos senhores que se rasgaram, quando chegavam no interior, eles botavam os remendos nas roupas. Está percebendo aí a parada? De onde vem? Os remendos das roupas, da quadrilha junina. Beleza. E aí começava a dançar, e hoje ainda é muito famoso. Hoje tem, né, quando eu falo hoje, falando nesse século, né,
as competições de quadrilhas e tal, eu prefiro as mais tradicionais, né? Hoje está muita coisa parecendo carro alegórico. Acho que ninguém falou nada, estão dormindo. Vocês sabiam disso? Sabiam dessa origem da quadrilha? Pois é, se ligue. A questão cultural é muito forte na história. E outra coisa, professor, isso está onde? Está lá naquele tópico que está chamado assim, Europeus na Paraíba. Se liga, hein? Massa. Aí você vê, né? Tem gente que... Eu só mando os slides para mim, o cara recebe o slide e não sabe que dentro desse slide tem todo esse conteúdo, né? Show de bola. Tem, no material de vocês eu botei um bocado de coisa lá, para de reclamar, viu? O Fábio me pediu aí, nas aulas que eu mandei para vocês, eu mandei as aulas com antecedência e tem esses conteúdos também. Show? Seguindo, hein? O próximo slide é... Lembrando, a atividade totalmente voltada para o mercado interno. Quando foi que a Paraíba começou a exportar algum tipo de produto da pecuária? Na segunda metade do século XVIII, ainda no período colonial, mas na segunda metade, que é o couro, através do quê? Da Companhia Geral de Comércio de Pernambuco e Paraíba. Quando que a Paraíba começou a exportar carne? Só na segunda metade do século XIX. Depois da Revolução Farroupilha, que é lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tá ligado, né? Você tá ligado também que tem um episódio que está nesse edital aí, que é a Paraíba na Guerra do Paraguai? Tá ligado? Então os paraibanos, olha aí, vão lá para o sul do Brasil, conhecem a técnica do salgar a carne. Eita, charque é bom demais, hein? Hein? Charquezinho com a cebolinha, só que eu tô com fome. Pois é, esse mesmo que chega aqui. Você tá ligado que tem no seu edital lá Paraíba na Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Teve uma campanha na Paraíba. Boa noite, já começou. Não era às 9h30. Ih, Luan se perdeu no tempo, hein, Luan? Se liga aí. Depois assiste esse pedaço todo gravado, hein? Ó, tô desde 8h30, já tô uma hora que falando. Tô falando o seguinte, no edital na Paraíba, na Segunda Guerra Mundial, teve uma campanha na Paraíba, que é fornecimento de agasalho, a campanha do agasalho, fornecimento de dinheiro e fornecimento até de charque, carne, para as pessoas que foram lá lutar, e isso na Segunda Guerra Mundial. Eu estou dando aqui umas cenas de próximos capítulos. Vocês sabem, só uma pergunta, alguém conhece aqui, na Paraíba, no litoral, o nome de uma cidade francesa? Tem o nome de uma cidade aqui, que é uma cidade francesa. Alguém sabe? Hein, gente? Ninguém responde nada. Vou botar mais água para mim enquanto vocês pensam. Não, tem uma cidade na Paraíba que é um nome francês. Vinícius, você mora onde, Vinícius? Liga aí. Igual falou você, mas não lembro. Porra, o Vinícius mora em Recife, sabe, cara? Que massa. Exatamente, Bahia. Se escreve Bahia. Bahia. Por que essa cidade tem esse nome francês? Não vale pesquisar. Você está com a tua janela aberta da Wikipédia, cara? Aí fica fácil. Mas não tem não na Wikipédia, não. Só vai ter aqui, viu? Educar cursos. É, meu amigo. É só no nome, que tem um mosquitinho no meu olho aqui. Tá bom, parou. Não estou enrolando, não. Vou falar. Na Segunda Guerra Mundial, os paraibanos venceram uma batalha na cidade francesa de Bahia. E os franceses homenagearam muitos soldados paraibanos. E a Paraíba, em homenagem à França, mudou o nome de uma cidade aqui chamada Barreiras, que é onde, próximo ali do aeroporto, de Barreiras para Bahia. Beleza? Já é uma introduçãozinha de próximas aulas. Rodrigo Paternostro perguntou aí. Bahia é a cidade? Estava olhando pelo mapa e pela localização, pensei que fosse um bairro de João Pessoa. Já foi bairro, hoje é cidade.
emancipou-se. Tranquilo? Vamos seguir, hein? Ali no slide. As vilas interiores... O último parágrafo. Eu já falei, o segundo eu já falei. A sua mão de obra prioritária é livre, vaqueira, geralmente mestiça assalariada. Já falei disso, se liga. As vilas interioranas foram nascendo das feiras de troca. Aí lembra que eu falei também, ó, geralmente em espécie. Espécie é o quê? Produto por produto. Não é escambo, não. Não é escambo, não. Não. Para. Escambo é o quê? Aí já tem um vício das pessoas. Escambo é troca de produto por produto. Aí também é troca de produto por produto, ó. Mas escambo é troca de produto por produto, sendo que para uma das partes é sem valor. Como assim, professor? O europeu trouxe para o índio o quê? Colares vagabundos, faca enferrujada, um espelho lá todo meio ofuscado, e entregou para o índio. E pediu o índio o quê? Pau-Brasil. Para o índio, pau-Brasil nem tinha tanto valor assim. E para o europeu, o espelho, a faca enferrujada, também não tem tanto valor. Então, para pelo menos uma das partes, não tem valor. Beleza? Então, se liga nisso. Professor, teve escambo na conquista do interior? Teve escambo na conquista do interior? Teve? Não. A conquista do interior não teve relacionamento amistoso com o índio. O Luan falou assim, mas escambo é lá atrás da onde? Atrás do quê? Pode ser junto, a questão não precisa ser cronológica, não. A questão pode estar falando sobre índio. Aí está perguntando a relação do homem branco com o índio. Aí uma alternativa está dizendo que o escambo é no período colonial, verdadeiro. Está dizendo que no interior não teve relação de amistosa, verdadeiro. Entendeu? Na mesma questão. Tanto que tem lá no edital. Os índios, não estava lá, os índios do período colonial, os índios do século XVIII. Se liga, Luan. Acorda aí, chegou agora, hein? Eu tô com a gota aqui. Tô brincando, viu, Luan? Relaxa aí. Vamos seguir. Conquista do interior, ó. Como tudo realmente... Eita, massa demais. História da Paraíba, massa demais. Como tudo realmente começou. Vamos lá. Tem 2 centros de irradiação do gado. Ou seja, o gado está num canto e vai irradiar para vários pontos. Tem os sertões de dentro, corrente que vinha da Bahia, e sertões de fora, correntes que vinham de Pernambuco. Como é isso? Velho, se liga no seguinte. Se o gado está no litoral e o gado vai para o interior, chegou no interior, beleza? Então, o gado está no interior. Se ele veio do litoral, ele veio de fora. O interior não é chamado sertão, o grande sertão que o gado fica, ele veio de fora, então é sertões de fora. Então, quando vem do litoral da Paraíba, ou até do litoral de Pernambuco, para o interior da Paraíba, é chamado de sertão de fora. Agora, quando o gado, presta atenção, que pouca gente que vai fazer essa prova sabe disso. Quando o gado sai do interior da Bahia, vai subindo, chega no interior de Pernambuco, vai subindo. Chega no interior da Paraíba. Ele estava no interior da Bahia. Chegou no interior da Paraíba, ele está no interior e vai para o interior. Então ele já está no interior. Então é sertão de dentro. Então, ó, correntes que vinham da Bahia. Quem prestou atenção, entendeu? Massa. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui, ó. Professor, é verdade que quando a família Oliveira Ledo chegou ao interior, a família Dávila já estava lá? Depende do que você chama de interior. Oi, voltou. Deu uma congelada aqui. Voltou? Tudo tranquilo. Bom, Ivan, depende do que você chama de interior. A família Garcias Dávila chegou no interior e a família Oliveira Ledo chegou em outro interior. Ou seja, estavam os dois no interior. Num certo momento, os dois se encontram no mesmo interior. Entenderam? Não quer dizer que um chegou no interior, o outro chegou no interior. Não vai nem cair na prova quem chegou primeiro no interior, não. Beleza? Ivan, tranquilo? Massa. Já vou mostrar para vocês o percurso aí.
Olha só que legal, hein? A boiada seguia o rio conhecido, Rio dos Currais, que é o Velho Chico, o Pai Francisco, São Francisco, e outros como o Rio das Velhas, Rio das Rãs, Rio Vaza Barris. Nos cursos desses rios, ou em suas margens, os boiadeiros estabeleceram currais. Olha, que eu falei, tá vendo? Locais que abrigavam o gado para o devido descanso, depois de longas caminhadas em busca de água e alimento. Tranquilo? Estão vendo aí? Então, ó. Ih, meu vídeo está parando aqui de vez em quando. Veja bem, se aí para você está ok, eu vou continuar. Hein? O gado, como eu disse a vocês, tem um momento que ele tem que parar. E ele vai parar onde? Vai parar perto do rio. Perto do rio, encurrala ele, faz os currais. Já falei disso. Vamos seguir, hein? E o Velho Chico, o Rio São Francisco. Deixa eu dizer uma coisa interessante para vocês, já que o Ivan falou do nome da família ali. Família Dávila, não é isso? Família Dávila é uma família do interior da Bahia. Mais precisamente ali do Recôncavo Baiano, depois pega uma alta parte do sertão. Para chegar no sertão, eles encontraram o Rio São Francisco, mas uma coisa, assim, até uma curiosidade, é que a família Dávila, ela conseguiu, com muita facilidade, criar gado no interior da Bahia. Então foi uma família que foi conseguindo terra, muita terra. E foi multiplicando a terra com gado. Quando eles eram atacados, eles conseguiam até levar o gado para o interior, né, de ilhas, dentro do Rio São Francisco. Eles criavam gado também dentro das ilhas de São Francisco. E há uma coisa interessante, como contam alguns historiadores, que eles levantavam algumas torres de 4, 5 metros de altura para poder ver se os índios estavam se aproximando, torres mais altas do que as árvores, né? Para ver se os índios estavam se aproximando. Então, esse território onde eles criavam o gado, esse sertão, né, e levantavam torres, passou a ser chamado de Casa da Torre. Essa família Dávila, ela foi conquistando terra, conquistou terra no interior de Pernambuco, conquistou terra no interior da Paraíba, conquistou terra até no sul do Rio Grande do Norte, meu amigo. Então, o que é Casa da Torre? É uma grande extensão de terra que vai do Recôncavo Baiano até o sul do Rio Grande do Norte. Ou seja, passando pela Paraíba. Então está aí a prova de que a família Dávila chegou no interior da Paraíba e, num certo momento, encontrou com aqueles que também estavam conquistando o interior da Paraíba, só que vindo pelo litoral, que é a grande família Oliveira Ledo. Beleza? Aí das duas, qual a mais importante? A Oliveira Ledo, viu? Que conquistou mais terras. Sanguinários. Show de bola, né? Tranquilo, hein? Vamos seguindo. Aí, nesse slide, tá aquilo que eu falei para vocês no comecinho, né? Que o tipo de bandeirismo é o sertanismo de contrato. Bandeirantes contratados ou por particulares ou pelo próprio governo federal, o governo geral, o governador geral. Existia uma grande punição dos índios revoltosos com a justificativa de guerra justa. Eu acho isso um absurdo, né? Falar um negócio desse, guerra justa, por isso que está entre aspas aí. Que justo nada, menino. Início da história do Brasil, o índio estava quieto aqui na dele, vivendo, aí chegou, vai passar um negócio branco aqui na frente, hein? Ó. Aí o índio estava quieto aqui, e de repente chegou um homem branco dominando tudo, matando a galera, escravizando. Justo nada, justo é só a justificativa deles para poder atacar. Aí um índio ataca, 2 índios, 3 índios atacam uma vila branca, aí os caras da vila tudo vão matar todos os índios, é? Ixi. Olha, que eu acabei de usar aqui, ó. Ixi. Já ouviram isso, né? Sabe de onde veio? Ixi. Ixi. Vem do oxe. O oxe vem do oxente. Oxente vem do ogente. Tá vendo? O Nordeste a gente tem mania de usar expressões, né? Como aqueles hábitos que eu falei para vocês, que a gente vai simplificando, né? Ontem o menino falou, eita, fulano se machucou, foi pro hospital. Hospital.
que é o hospital, né? Isso. Sabe que, Lua, o de Rocha, eu não sei de onde é até hoje. Já perguntei, já pesquisei, não sei não de onde é o de Rocha. O povo até fala assim, ó, isso é do Ronconcon. Ronconcon não existe não, viu? Ronconcon está misturando duas coisas. Está misturando rococó, sabia? Está misturando rococó. Onde é que tem rococó na Paraíba? Diga aí. Com o ronco da abelha, né? Está misturando o rococó com o ronco da abelha, que é a revolta que aconteceu no interior. Lima, responde minha pergunta. Onde é que tem rococó na Paraíba? Rococó. Tem duas igrejas, viu? Tem a igreja de São Francisco, só no interior, na decoração interior da igreja de São Francisco. E tem na fachada da igreja da Guia, que é onde, hein? Lucena. Alguém está assistindo minha aula aí, foi no meu passeio domingo? Responde aí para mim. Que a gente foi lá na igreja de São Francisco, mostrei lá o que é rococó e tal. Beleza? Mas eu estou falando aqui dessas expressões, né? Aí o Paulo estava lá curtindo, foi, Paulo? Foi de bola? Continuando. Muitos índios haviam se alimentado de gado solto para o interior, lembram disso? E depois se alimentaram também, ó, e assassinaram os poucos missionários sertanejos também. Comeram, eles fizeram o espetinho dos índios, né? Isso que eu tinha dito a vocês aí. Beleza? Vamos ao próximo slide. Olha só que texto massa, ó. A conquista do sertão da Paraíba, empreendida entre 1670 e 1730. Então você tem aí, ó, 60 anos de ação de conquista. Ah, professor, o senhor falou que foi 82 anos de guerra, sim, meu amigo. Que nos primeiros anos, nas primeiras décadas, eles não conseguiram vencer, não. Os índios, não. Aí esses 60 anos são 60 anos de vitórias. Vão matando os índios e vão tomando. Agora, uma pergunta aqui, ó, de uma coisa que eu já falei para vocês. Como que o homem branco conseguiu matar a grande quantidade de índios tapuias? Qual foi a principal arma para assassinar os índios tapuias? Aí, Sérgio, também achei que foi show de bola. Qual foi a grande arma? Estou escrevendo, calma. Ah, o Eider já escreveu. Mas qual é o nome correto, Eider? Guerra bacteriológica, viu? Calma, mas tem gripe que é vírus, sim, mas na época não tinha o conceito de vírus, não. Tudo era chamado de micro-organismos ou bactérias. Valeu! Heider! Lembra o nome alemão. Eixe, Maria, eu vou torcer para a Alemanha. Continuando. A Casa da Torre. Olha a época da Casa da Torre lá, ó. 1663. Tá vendo? Desde 1663 que tem a Casa da Torre na Bahia. Sede no Recôncavo Baiano, atingindo todo o interior do Nordeste. Francisco Dias Dávila e Dona Leonor Pereira Marinho, que eles eram colonos, né? Eles conseguiram conquistar terras, então se tornaram colonos dessas terras. Os colonos dessas terras também podem ser chamados seismeiros. E eles podem até distribuir essas seismarias em seismarias menores. Forado significa que eles estão documentados, né? Passou no fórum. E potentado significa que eles têm a posse do território. Beleza? Tranquilo, né, gente? Aí tá, beleza. Não é um assunto difícil esse. É um assunto fácil. Aqui, ó, é outra nomenclatura para a mesma coisa que eu expliquei. Só que tem gente que confunde, que tem gente que não sabe essa nomenclatura, que é a nomenclatura geográfica. Duas linhas de penetração. A primeira longitudinal e a outra latitudinal. Longitudinal é a penetração que sai do sul e vai para o norte.
a partir do São Francisco, chegando até Pernambuco e Paraíba. Ou seja, é a mesma coisa que falar Sertões de Dentro. Está no interior da Bahia, a família Dávila, que os principais são os Garcias, né? Os Garcias Dávila, vão seguindo o curso do Rio São Francisco, seguindo até o interior de Pernambuco e da Paraíba. Então isso é longitudinal. Os principais são bandeirantes, né? Baianos. Espera aí. A tela que mexeu. Os principais são bandeirantes baianos e os bandeirantes paulistas e um ou outro bandeirante pernambucano. O bandeirante paulista mais famoso, eu já disse a vocês, é esse aí. Qual o nome dele? Domingos Jorge Velho.